Antes de eu começar a abordar o assunto que eu vou querer falar hoje, quero fazer uma oração rápida. Senhor, que nesse momento as pessoas, Pai, possam ouvir a Tua voz. Nesse momento Teu Espírito Santo possa abrir o entendimento, abrir o coração delas. Que a Tua presença esteja conosco, Pai, a partir desse momento. Fala conosco aquilo que o Senhor quer que nós mudemos, Pai. Esteja conosco nessa batalha. Amém. Queria contar para vocês a experiência que tive hoje. E assim como isso acrescentou muito para mim na minha vida cristã, eu tenho certeza que isso vai chegar ao teu coração e vai te ajudar muito também e vai abrir os teus olhos espirituais para muitas coisas que te atrasam e às vezes tu nem sabe por quê. Alguns dias atrás eu coloquei em prática um projeto que eu estava na minha cabeça e assim, é um projeto que está há anos na verdade. Só que em algumas semanas atrás eu anotei no papel e esses dias agora eu coloquei em prática. Só que Deus te mostra o caminho, Deus fala, tá bom, vai dar certo porque eu vou estar contigo. Só que o caminho não é linear. Tu não vai começar aqui com Deus e tudo vai correr bem até tu chegar nesse propósito. Antes tu vais viver os chamados da tua vida. Tu vai viver todos os chamados. O que são os chamados? Chamados são aquelas experiências que nós vivemos que não matam a gente, né? Mas fazem a gente crescer como pessoa e evoluir como cristão. Pode ter, de repente, ter tido a experiência de trabalhar 3 dias fora em uma empresa que tu nunca achou que tu teria. E lá, provavelmente, tu tenha adquirido habilidades, né? Tu tenha adquirido alguns talentos. E esses talentos hoje servem para ti. Isso vale tanto para habilidades quanto para realmente momentos vividos, sabe? Decepções, traições ou até mesmo momentos de raiva que tu sabe que tu não vai querer repetir aquilo. Então, cada coisa dessa que vivemos é o nosso chamado. O nosso chamado vai nos levar até o nosso propósito, certo? E para a gente poder alcançar o nosso propósito, a gente precisa viver o nosso chamado. Só que não pense que você vai começar a viver, tu decide tomar o partido de Deus e falar, beleza, eu vou seguir até o fim, vou ser fiel com Ele. Não pense que o caminho vai ser sempre linear. Ele vai ser assim, ó, altos e baixos. Mas em todo momento, Deus vai estar contigo. E não quero também que isso te assuste ou pense que, caramba, então eu vou continuar aqui no meu cantinho, não quero arriscar. Só que Deus coloca nas nossas mãos, na mão de cada ser humano que Ele criou e colocou um talento. E esse talento vai ajudar a gente se destacar, vai ajudar a gente ter a identidade de cristão. E quando tudo está interligado, o nosso chamado, o nosso talento, ao nosso propósito, cara, a tua vida flui de um jeito que quando tu te entrega para Deus, tudo dá tão certo. Sabe? Eu não ia abordar sobre esse assunto, mas eu decidi falar com uma pré-introdução. E em um desses momentos de dificuldade durante o nosso chamado, eu vou contar minha experiência de hoje. Eu botei em prática esse plano da minha produtora, só que a minha cabeça fica a mil. E eu sinto como se eu tivesse anestesiado a maior parte do tempo. Então, na maior parte do tempo, os meus pensamentos falam mais altos do que o meu espírito, sabe? Os meus pensamentos falam mais altos que a minha alma, falam mais altos daquilo que eu sinto. E isso acaba gerando aquela angústia, sabe? Aquela agonia, aquela pressa. Só que tem um momento que Deus... Só que assim, o ponto... Onde está a sacada de tudo isso? Hoje de manhã eu fui na praia. Minha cabeça estava a mil. Fui na praia, cheguei lá e orei. Esses dias todos eu estou muito agoniado, mas eu tenho orado. Eu orei, eu falei, Deus, eu não sei o que o Senhor tem para mim. Não sei o que vai acontecer, eu só te peço que o Senhor não me deixe. E, por favor, tira essa agonia da minha cabeça, porque eu não estou conseguindo te ouvir, não estou conseguindo fazer nada. Eu sinto como se eu estivesse... Minha boca está ficando seca. Então, eu sentia como se eu estivesse só caminhando e nada desse certo, sabe? Aí eu orei. E quando eu orei, eu tenho um livro, né, que é da minha avó. E aí, nele tu escolhe o número de 1 a 184. E dependendo do número que tu escolher, vai te dar uma mensagem de sabedoria. É mais ou menos como se fosse nessa pegada. E eu li, né, o texto, eu lembro que eu escolhi o número de 173. E eu peguei um trecho desse texto e anotei aqui para falar para vocês. Olha o que diz. O intelecto pode estar ocupado com muitas outras coisas, porém, a alma do servo fiel é um santuário de contínuo louvor. E o tema desse texto que eu tinha lido era sobre a constância da adoração. Temos o nosso intelecto humano. O nosso intelecto humano é a nossa mente humana. Em uma das cartas que Paulo escreve, ele nos ensina e nos direciona a orarmos pelo Espírito, né? Orarmos pelo Espírito Santo, sermos guiados pelo Espírito Santo em nossas ações, em nossos pensamentos, em nossas vidas. E porque a nossa mente humana ela é enganosa.
Então, a nossa mente humana está linkada ao nosso intelecto, né? Ao nosso intelecto humano. Isso é, todas as ideias que nós temos, inclusive as ansiedades, os medos, tudo isso está no nosso intelecto humano. Mas quando nós nos entregamos para Deus e entendemos que somos uma nova criatura com Ele e que existe algo muito além da matéria, sabe? Que existe ali um corpo, né? Além do corpo existe... O corpo tem o seu significado, né? O corpo tem a sua importância, mas além disso tem a alma e o espírito, né? Então a gente passa a olhar para esses outros pontos com mais cuidado, né? Com mais uma certa atenção. E tudo isso a gente fala que nós estamos rompendo uma cegueira espiritual. O porquê que a cegueira espiritual é um problema? Ela nos impede. Existem muitas coisas. Eu estava vendo um dia desses um vídeo no YouTube e a moça falava que, beleza, a gente não pode achar que tudo é normal. A gente não pode achar que tudo é normal, mas também a gente não pode achar que tudo é espiritual, sabe? Tem esse equilíbrio. Existe, por exemplo, dor de cabeça que são falta de alimentação, falta de beber água direito, falta de um bom sono, né? Isso vai causar dor de cabeça, mas existem coisas que acontecem no espiritual. Existem coisas que acontecem no espiritual e que, de alguma forma, está te causando aquilo. Então, quando nós oramos e pedimos para Deus, para Ele tirar a nossa cegueira espiritual, a nossa vida começa a andar. Porque nós passamos a ter a nossa vida ligadas ao Espírito Santo e direcionadas por Ele. Porque um dos primeiros passos de tu acessar a Deus verdadeiramente é a tua fé. É a tua fé. Porque a fé que vai levar a tua oração até Ele, a tua fé que vai fazer tu acreditar que Ele é acima de tudo e que Ele tem o poder sobre a terra, que Ele tem poder de trabalhar na mente das pessoas, que Ele tem o poder de mudar cenários. Então, tudo isso tu consegue viver se tu tiver pela fé. Tanto é que Efésios 6 diz assim: e usem como escudo a fé, para vocês se protegerem de todos os dardos do maligno. Por que ele diz isso? Um escudo, ele protege dos dardos, ele protege das setas, né, das coisas que vão querer nos atingir. Só que se nós estivermos com o escudo da fé, cara, pela fé tu pode invocar anjos para ficar do teu lado em batalhas espirituais. Pela fé tu pode te revestir pela armadura. Pela fé tu pode olhar para as tuas mãos e dizer que tem o sangue do Cordeiro. E quando tu tocar em uma porta, aquela porta vai estar selada pelo sangue de Deus. E se tu falar para Deus colocar 2 anjos aqui com espadas de fogo, Ele vai colocar. E tudo isso vai proteger a tua casa para mal olhado não entrar, para inveja. Cara, histórias antigas da tua casa, espíritos que habitam ali há muito tempo, seja em objetos antigos, seja em algo quebrado. Tudo isso vai ser repreendido em nome de Jesus. Porque tu tem a fé, e pela fé, cara, a fé, ela é uma arma espiritual muito poderosa. Vou tomar um cafezinho. Então, o que eu quero chegar? Nós já sabemos que temos o nosso intelecto humano. Nós também vivemos batalha espiritual. E nós passamos a viver e ver batalhas espirituais quando nós tiramos a nossa cegueira espiritual. Um detalhe, falar que nós vamos viver e ver batalhas espirituais não quer dizer que quando você não estiver mais cego espiritualmente, você vai começar a ver todos os tipos de inimigos e, enfim, seres espirituais. Não imagina que quando tu tirar tua cegueira espiritual... Cara, eu tinha muito medo antes de orar para Deus tirar minha cegueira espiritual. Só que já sabemos que o medo não é algo que vem de Deus, né? O medo é uma estratégia do inimigo. Então, se o inimigo está com medo, está me colocando medo para eu não ter cegueira espiritual, só porque eu acho que eu vou ver ele, eu vou ter medo disso e não vou querer mais, cara, é o que ele quer. Então, quando tu rompe isso, tu repreende isso, tu passa a viver o que é viver uma batalha espiritual. É tu viver com... tu saber que tu tem o teu intelecto humano, tu saber que existe a matéria, mas tu saber também que existe o espiritual. E tu saber em que ponto o mundo espiritual está atingindo a tua matéria, sabe? Então, quando tu identifica que naquela situação, naquela história, ou naquele objeto, enfim, naquela palavra que foi lançada, cara, quando tu identifica aquilo ali, e tu só vai conseguir identificar isso se tu não estiver cego espiritualmente, quando tu pegar aquela informação e tu usar as armas necessárias que aqui em Efésios 6 dá pra gente, né? Capacete da salvação, a couraça da justiça, o sapato para anunciar a palavra de Deus, a palavra de Deus como uma espada que o Espírito Santo nos dá, né? A fé como um escudo. Cara, então quando tu tem a fé e tu te arma espiritualmente, tu sabe quais armas tu vai usar contra aquela informação que está atrapalhando e atrasando a tua vida, tu pega aquilo, meu irmão,
Tu usa fé, tu imagina que tu tá aqui, ó, só na batalha. Pá, 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 cara, tu começa a destruir tudo. É inimigo correndo pra tudo que é lado. E isso tu vai, às vezes tu não vai ver. Às vezes tu não vai ver um inimigo aqui e tu vai ver uma espada na tua mão e tal. Mas pela fé vocês conseguem viver isso, e pela fé você consegue viver isso. E quando você vive isso, que você repreende, você, cara, quebra ali algo que seja, não sei, gerações, digamos, seu bisavô, trisavô, tataravô, coisas foram passadas para você. E você pede visão espiritual para Deus e consegue identificar aquilo e quebrar. Cara, a tua vida vai mudar de um jeito assim, surreal. Eu quero deixar para vocês aqui uma referência em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Diz assim: Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a verdade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. E para a gente conseguir vencer e viver uma batalha espiritual, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito devem estar ligados, porque a nossa mente vai estar sempre aqui no nosso corpo humano, nossa mente vai estar aqui. E ansiedade, problemas com dívidas e medo de não dar certo, uma relação tóxica, seja lá o que for, vai estar aqui na tua mente. Só que isso aqui tu não pode deixar te vencer. Não tô falando uma forma muito extremista pra tu, eu não vou ligar pra isso, eu vou só orar. Não, mano, vai. Cara, o que me salvou foi terapia. Fiz terapia e foi assim um dos melhores investimentos que eu pude fazer na minha mente, porque a partir dali eu consegui adaptar o mundo espiritual, sabe? E entender onde o inimigo estava trabalhando na minha vida, traumas de infância, que eu consegui descobrir na terapia e, pelo poder do sangue de Jesus, consegui repreender aquilo, sabe? Que me travava em muitos âmbitos da minha vida que eu nem imaginava. Então, mas quando o teu corpo, a tua alma e o teu espírito estão ligados a Deus, estão sendo direcionados pelo Espírito dele, tu consegue renovar a tua mente. O que é renovar a tua mente? É tu descansar em Deus. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Quando nós estamos vivendo sempre pela matéria, pelas coisas limitantes desse mundo, é muito... Cara, é de certo tu começar a ter ansiedades, medos. E quando tu passa a entender que existe um Deus e que pela fé e por atos espirituais tu consegue mudar o cenário da tua vida, tu passa... E que uma dessas formas é tu confiar nele, porque ele consegue e ele vai mudar tudo. Tu consegue verdadeiramente descansar nele. Então caminha por aí. Então, quando a sua mente, o seu intelecto humano estiver tentando falar maior do que a sua alma, do que o seu corpo, do que o seu espírito, quando o seu intelecto humano começar a te fazer querer produzir muito para tu ter uma boa vida e aquilo acabar te comparando demais porque tu está trabalhando pouco, quando o seu intelecto humano começar a ferir a sua alma, né, os seus sentimentos, poxa, falando assim, caraca, eu não estou conseguindo ser produtivo, caramba, eu estou me comparando demais, eu não sou o suficiente para essa empresa, eu não sou capaz o suficiente para esse trabalho. Quando o seu intelecto humano, quando a sua mente humana começar a trabalhar no seu espírito, né? O seu espírito que é o quê? É a parte que se conecta com Deus. Então, quando você começar a ficar desanimado de ir para a igreja, começar a ficar desanimado de se ajoelhar e fazer uma oração, ou até mesmo cantar um louvor, cara, quando o teu intelecto humano, quando a tua mente humana começar a querer fazer isso, e tu buscar alinhar o teu corpo, a tua alma e o teu espírito a Deus, tu vai usar essas três forças para vencer isso. E isso é uma batalha que acontece na nossa mente. A renovação da nossa mente é através de atos, através do nosso corpo, né? É uma sujeira acumulada. Cara, pede para Deus força, porque isso é uma batalha espiritual. Espíritos maus se alojam em pilhas de roupas sujas, se alojam em louça, em uma pia que está cheia de louça, né? Se aloja em um chão que está sujo. Então, te reveste com as armaduras e vai para a batalha. O segredo para vencermos uma batalha espiritual é a constância da nossa adoração. E nós só vamos conseguir ter uma constância em adoração quando nós renovarmos a nossa mente e não deixar que o nosso intelecto humano, que a nossa natureza humana queira nos dominar, queira dominar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, os nossos sentimentos, a nossa comunhão com Deus. E quando você orar e pedir por visão espiritual, você vai enxergar você vai enxergar certeiro o problema, porque Deus é certeiro. Você vai conseguir que o seu espírito seja mais forte do que a sua carne, seja mais forte do que a sua mente. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e te ajude a crescer como cristão. Toda honra e toda glória seja dada a Deus.